Olá, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga comportamental e neuropsicóloga, e este é o 132º episódio do Ansiedade Cast. Se você está aqui pela primeira vez, chegou assim de paraquedas, procurando se sentir melhor com sua ansiedade, saiba que aqui você pousou no lugar correto. Eu recebo diariamente muito feedback de como minhas reflexões estão sendo úteis e ajudando que mais pessoas lidem com ansiedade sem sofrimento. E para você que já me acompanha há um tempo, se você está me vendo hoje nesse formato de vídeo, saiba que foi uma tentativa de fazer ainda mais com que este momento a gente se sinta mais próximo. Aqui, olha, é o meu cenário onde eu atendo, onde eu gravo os meus vídeos no meu escritório. Então, sinta-se bem aqui na minha frente. Faz muito sentido para mim gravar esse podcast, te ajudar na melhora dos sintomas de ansiedade, mas no fortalecimento da sua autoconfiança e na promoção do seu autoconhecimento. Então, que faça muito sentido essa reflexão de hoje, porque a gente vai refletir como que se evita uma crise de ansiedade, porque sim, ela pode ser evitada. Então, se ela pode ser evitada, quer dizer que o que a gente faz e o que a gente não faz estão influenciando diretamente em como a nossa ansiedade ela vai ficar, se exagerada ou se normal. Porque a ansiedade, ela é normal, porque ela é uma emoção que a gente já nasce predisposta para senti-la em momentos em que a gente precisa neutralizar uma ameaça, digamos assim, né? Quando a gente precisa pensar rápido, ter uma energia rápida para se proteger de alguma ameaça à nossa integridade física. Que te faz, por exemplo, olhar para os lados antes de atravessar uma rua movimentada é a ansiedade, porque essa ansiedade que instintivamente, naturalmente, faz com que você perceba perigo para a sua vida. Carros, alta velocidade, atravessamento da rua, pode ser um contexto perigoso. Então, percebe como a ansiedade ela é boa e importante até certo modo para que a gente sobreviva. Mas existe o outro lado, que é quando aparece todos os sintomas. E são 4 componentes da ansiedade. Aquilo que você sente no seu corpo, as sensações físicas, tá? Aquilo que você pensa, os sintomas cognitivos, aquilo que você sente de afeto, suas emoções, seu humor, e aquilo que você faz, os seus comportamentos. Quando você está praticando coisas ou não praticando coisas, e você vai entender daqui para frente o que principalmente faz com que a sua ansiedade seja um sofrimento, o corpo todo vai reagir da maneira que ele reagir. Algumas pessoas vão ter mais sintomas físicos, outros sintomas mais afetivos. Então, por exemplo, cotidianamente eu atendo pessoas que os sintomas que mais fazem sofrer é a diarreia ou a prisão de ventre. Outro já é o coração acelerando, outro já é a incapacidade de relaxar, os pensamentos intrusivos e negativos que a assustam, formigamento, visão turva. Cada um vai expressar a ansiedade de acordo com a sua condição neurobiológica, natural, instintiva. Quando eu sentia muita ansiedade, eu tinha mais a sensação de dificuldade de respirar, uma sensação de agonia, uma sensação de adrenalina muito grande, em que eu não conseguia ter clareza mental, não pensava em nada, só pensava em eu quero fugir disso, parar de sentir isso. A típica crise de ansiedade, crise de pânico. Ok, você já sabe que até aqui o que você sente que te faz sofrer de ansiedade pode ser evitado. Quais são, assim, Thalita, o que realmente eu não posso deixar de fazer na minha vida, porque se eu deixar 50% de chance eu já tenho ali que vou sentir ansiedade. Eu costumo dizer que é o tripé. Para qualquer condição psicológica saudável, qualquer condição emocional saudável, você precisa seguir esse tripé. Não tão simples. Primeiro de tudo, você precisa se alimentar bem. Controlar excesso de açúcar, de cafeína, em enlatados, industrializados. Segundo, você precisa dormir bem. Como que você faz isso? Horário fixo para acordar,
e levantar. Ambiente totalmente escuro, um ambiente agradável ali, ó, que se mantenha em 23 graus de temperatura. Silêncio. Você precisa ter um ambiente silencioso. Tudo isso garante que, olha, o seu sono vai ser de maior qualidade. Atividade física. Atividade física desde 2020 está no protocolo de tratamento da ansiedade, para você ver como que praticar atividade física dá uma segurada legal na ansiedade. Porque é pura produção de hormônios que trazem sensação de relaxamento. Na atividade física, com a alimentação correta e dormindo bem, você estimula e ativa grupos musculares chamados parasimpáticos que estão mais relacionados na indução de relaxamento e um estado mais harmônico do corpo. Enquanto que uma alimentação desequilibrada, sedentarismo, sono ruim, vai deixar o seu corpo mais excitado, ou seja, grupos musculares chamados simpáticos vão estar trabalhando mais, e são grupos musculares que estão mais relacionados a essa hipervigilância, essa aceleração, esse tônus muscular contraído, tensão. Por isso que é muito comum a gente sentir na ansiedade tensão aqui, ó, na mandíbula, na nuca, no corpo. O que você costuma sentir de sintomas da ansiedade? A ansiedade não é só aquele medo e insegurança, ela vai falando com a gente cotidianamente. Se a gente acordar cansado, com dores no corpo, se a gente se sente mais pavio curto, irritado, se a gente fica mais no estado de nervosismo, de apreensão, se a gente come acelerado, se a gente não consegue parar e ficar em silêncio, não consegue relaxar quando a gente quer. A gente fica com muita dor de cabeça, visão turva, formigamento, cãibras. Tudo isso são gritos de que a ansiedade está presente. E, portanto, seguindo esse tripé, a gente já tem uma maior probabilidade de que, assim, seu corpo vai estar fortalecido, você vai estar num estado de uma condição física, neurobiológica, favorável para combater uma crise de ansiedade. A ansiedade vem, seu corpo está forte, você não vai sofrer com ansiedade. Quase 10 anos que eu atendo pessoas que sofrem de ansiedade. O Brasil é o primeiro país, né, de pessoas ansiosas, então, para você ter ideia. Um parêntese, olha como tem tudo a ver, né? Você observar o tipo de alimentação do Brasil e dos países mais ansiosos do mundo, o tipo de alimentação é mais uma alimentação de excesso, não saudável. A questão de atividade física, os países com mais sedentarismo são os países mais ansiosos. Veja que quando eu falo do tripé e eu bato nessa tecla, é porque é possível não sofrer de ansiedade, mas você precisa dar condição básica para que isso aconteça. E o outro lado é a sobrecarga emocional. O que é sobrecarga emocional? Imagina que essa xícara, que tem o símbolo da psicologia, eu amo essa xícara, muito linda. Para ficar mais perfeita, ela só precisava ser roxinha aqui, ó, que é o meu brand, né? O roxo é o que eu uso nas minhas redes sociais, aqui também. Mas imagina que essa xícara, muito linda, é a sua vida. Imagina que todos os dias você vivendo é como se cada situação de estresse, de raiva, problema familiar, preocupação com seu irmão, pensamentos acelerados, medo de arriscar no empreendimento, um conflito que teve com o chefe, uma dificuldade financeira, tudo isso que acontece cotidianamente vão enchendo este copo e ele começa a transbordar. Ou seja, aquilo que vai acontecendo na sua vida e chega nesse nível de transbordar, significa que você está cotidianamente e há muito tempo sentindo grande estresse. Hoje é raiva, amanhã é preocupação, no outro dia é tristeza. Semana que vem é frustração, decepção, pessoas que não te compreendem. Imagina que isso tudo vai acontecendo há muito tempo na sua vida. Chega um momento que, assim, você lida hoje com um problema, ok. Você tem recursos psicológicos, seu corpo lida ali, né? Perde o desequilibra, mas consegue normalizar.
Aí passam anos, vários meses, e você tá ali num estilo de vida que tem mais gratidão, conquistas, bem-estar, leveza, bons relacionamentos, enfrentamento, coisas que vão enaltecendo os seus sentimentos de, nossa, como é bom viver, como eu sou capaz, como eu gosto de mim, me sinto amada. Mas quando você lida frequentemente com sentimentos desafiadores, raiva, frustração, decepção, tristeza, perdas, mágoas, isso significa que o tempo todo você está lidando com grandes estressores. O que acontece quando a gente lida com 1000 sentimentos há muito tempo? Sobrecarga emocional. E quando a gente sente muitas emoções por muito tempo, de uma vez só, a ansiedade aparece. Porque o nosso corpo dá conta até um momento. Chega um momento que, se você já está sentindo sintomas de ansiedade, significa que tá demais. E tem pessoas, a depender do histórico de vida, que tem mais chance ainda de ter ansiedade, porque foi uma infância difícil, foi uma adolescência mais complicada, né? Já tem traumas e memórias negativas de vários eventos da vida. E realmente viver não é fácil e tranquilo. E a gente não aprende como manejar, né, aquilo que a gente está sentindo. E eu imagino que é por isso que você está aqui me ouvindo semanalmente. Quando você está numa sobrecarga emocional, a ansiedade é o grito de que, assim, o que eu faço com essa rejeição? O que eu faço com essa dor? E essa decepção? Mas e essa preocupação? Mas e essa aflição? Mas e esse trauma? Mas e... E o seu corpo fica muito esmorecido. Primeiro acelerado, depois esmorecido, aí a gente deprime, que é um sintoma comum da ansiedade. A angústia constante, o desânimo, a falta de concentração, a falta de foco. A gente viu até aqui que, para evitar a crise de ansiedade, você precisa garantir o tripé: atividade física, alimentação saudável e uma noite de sono de qualidade. E o outro lado é você lidar com a sobrecarga emocional. Como que a gente faz isso? Eu gosto de optar pela terapia, porque a terapia é um contexto em que alguém vai te ajudar a se ouvir, vai te compreender sem julgamento, vai desenvolver com você e em você as habilidades psicológicas que reduzem o sofrimento. Não só na terapia os sintomas serão corrigidos, mas você vai aprender a partir de agora o que eu faço com minha mente negativa e com o desânimo que eu já sinto. Como que eu lido com esse vazio que eu sinto e o que eu faço que eu só me sinto tão esgotada, tão sem energia, não estou satisfeita sempre na minha vida. A insatisfação parece que é mais uma constante na minha vida. A terapia vai corrigir os sintomas e te dar também a clareza mental. O que é clareza mental? Clareza mental é saber o que está acontecendo na sua vida. Clareza mental é saber para onde você vai, para onde você quer ir, na verdade. É um contexto que facilita muito você saber o porquê sente ansiedade e se preparar para saber o que fazer com isso. Você pode também, né, se não tiver condições de uma terapia, ter um amigo que você confia muito, que você se sente acolhida, que você se sente compreendida. Você pode fazer isso conversando, né, num contexto que não seja julgada, escrevendo todas as manhãs o que você está pensando, como foi sua noite de sono, o que está acontecendo na sua vida. Escrever, não digitar, escrever é uma forma também de te trazer, em certa medida, a clareza mental. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que a gente tem crise de ansiedade quando a gente está emocionalmente sobrecarregado? Quando você está emocionalmente sobrecarregado, você não tem clareza para decidir, para pensar, nem para sentir. Fica tudo um redemoinho dentro de você. Nada tá bom, nada tá seguro. Quando você começa a saber o que está rolando na sua vida, saber o que gerou esse tipo de pensamento, a saber que doem coisas que você nem se imaginava que doía, que estava aí escondida, presa. Você tem a oportunidade de... É como se você saísse por um momento de si mesma e começasse a se visualizar sabendo o que está acontecendo exatamente com você. Então você sabe para onde ir e por que ir. Na terapia também vai ser um contexto em que você vai
desenvolver sua autoconfiança. Porque, como eu disse, se você estiver, por exemplo, sofrendo de ansiedade por um excesso de preocupação, e a excesso de preocupação por pessoas que não reconhecem que você tem limites ou que não conseguem compreender que você está sobrecarregada, você vai precisar aprender a impor limites, porque é esse contexto que está te demandando muita preocupação. Se for um relacionamento em que o outro não te respeita e que se você se sente muito mal, muito rejeitada e a pessoa menos interessante, claro que você vai aprender a se defender de pessoas que não te fazem bem, desenvolvendo controle de não agir impulsivamente, ou seja, não voltar para esse relacionamento só porque dói, a conhecida dependência emocional. O que eu quero dizer com isso? A depender das causas, das fontes que está te sobrecarregando e te gerando muitas emoções difíceis de lidar, as estratégias serão diferentes, os recursos psicológicos que em terapia você vai aprender são diferentes. Porque cada um, como eu disse, sente ansiedade da forma que sente, mas as causas, o que motiva ainda mais essa emoção ficar presa e sobrecarregada, vai variar de história para história, de pessoa para pessoa. Eu espero que até aqui você tenha compreendido que o seu sofrimento com ansiedade, ele ainda existe porque você ainda não conseguiu uma ajuda, uma clareza, um descanso emocional que você está precisando, porque talvez você ainda não viu, porque ainda talvez você não tinha ouvido essa reflexão de hoje. Eu quero te dizer também que eu posso te ajudar na sua ansiedade, né? Eu posso sim te ajudar, eu atendo online, por videochamada. Se sentiu que minhas reflexões é o que você realmente precisa nesse momento, você pode falar comigo, você consegue acessar o link para falar comigo no meu Instagram, que é o @psitalita_couto. E eu quero finalizar te motivando a não ficar sentenciado nesse sofrimento. A gente vai sentindo ansiedade, sofrendo com ansiedade e é a última pessoa a buscar ajuda. Então eu quero te incentivar que você sim procure fazer terapia, sim procure tratar a sua ansiedade para você viver melhor, com mais clareza mental, com mais calma, com mais autoconfiança, com mais limites, com mais relacionamentos saudáveis, com mais satisfação na sua vida. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com pessoas no WhatsApp, em suas redes sociais, isso vai me ajudar muito. Dê os 5 joinhas, os 5 estrelinhas nesse episódio, porque isso vai ajudar que meu conteúdo alcance mais pessoas. Espero que você tenha gostado de estar aqui comigo neste cenário, neste meu escritório. Estou muito feliz, na verdade, por começar a gravar nesse formato e eu espero que a minha empolgação chegue aí para você também, então me deixa saber como que foi para você esse episódio, tá bom? Vai lá no meu perfil, @psitalita_couto, me manda um direct para eu saber se te ajudou, se te alcançou, se fez sentido para você. A gente se vê na próxima semana, se assim Deus permitir. Um beijão e até já.